Bom dia, meus amores do quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, no nosso vídeo de matemática, a gente vai falar um pouquinho sobre áreas das figuras planas, tá bom? A gente vai falar sobre isso. E aí, gente, eu gostaria de pedir a vocês que vocês pegassem um livro de matemática e abrissem na página 117, para a gente trabalhar um pouquinho com a área das figuras planas, tá bom? Aí eu coloquei aqui essa apresentação. Fiz uma apresentação hoje clara, né? Sem nenhuma marca diferente aqui. Deixei a apresentação no PowerPoint bem clarinha, tudo branquinho, pra gente focar só nas fórmulas das áreas das figuras planas, tá? Então, primeiramente, a gente tem que fazer o seguinte: entender o que são as áreas das figuras planas, o que elas medem. As áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície da figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Olha só o que a gente tem aqui no nosso livro de matemática. Já aprendemos a calcular o perímetro, ou seja, o contorno das figuras planas. Agora veremos como calcular a área de uma figura. Primeiro devemos entender o que é a área de uma figura plana. A área é a relação que a parte interna de uma figura estabelece entre duas dimensões. Nas figuras planas, as dimensões dizem respeito à altura e à largura. Veja o exemplo aqui. A gente tem um quadrado onde ele tem 3 centímetros de altura e 3 centímetros de largura, né, de comprimento. Aqui sabemos que o perímetro é 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou seja, o contorno da forma. A área corresponde a toda a parte de rachadura, rasurada da figura, ou seja, a relação entre sua área e a altura e a largura, entre sua altura e largura. Essa relação deve ser representada por uma unidade de medida de comprimento elevada ao quadrado, tá? Tem que sempre ser elevada ao quadrado. Então, metro elevado ao quadrado, centímetro elevado ao quadrado, quilômetro elevado ao quadrado e por assim vai. Para cada figura plana, existe um método para encontrar sua área. Para tanto, considere H como altura, B como base maior, esse B maiúsculo, B minúsculo como base menor ou base, esse símbolo aqui como um π, que corresponde a 3,14, o R de raio e o L de lado. Foquem nessas siglas, tá bom? Aqui a gente tem as nossas principais figuras planas. A gente tem um triângulo, um quadrado, um retângulo, um círculo, um trapézio e um losango. Aqui eu tenho as minhas principais figuras planas, né? Que a gente já estudou, que a gente já viu. Então, repetindo, um triângulo, um quadrado, um retângulo, um círculo, um trapézio e um losango. Agora a gente vai ver as fórmulas para trabalhar a área dessas figuras. E vocês podem ir para a página 118, onde a gente já vê as formas, né? As fórmulas para trabalhar a área dessas figuras. Lembrando que H corresponde à altura, a sigla H, altura. O B maiúsculo como base maior, o B minúsculo como base menor, a base, esse sinal aqui como um π, o R como raio e o L como lado. Aí aqui a gente tem a fórmula das áreas das figuras planas. O que isso quer dizer? Que quando eu pedir a área de um triângulo, vocês têm que dar a área do triângulo com essa fórmula aqui. A área do triângulo é a área que é igual a base vezes altura dividido por 2. Essa é a área de um triângulo. A área de um quadrado é o lado multiplicado por 2. Ou o lado elevado a 2, vai dar no mesmo. Então, eu vou ter a área de um quadrado vai ser igual a lado vezes lado. A área de um losango vai ser igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área de um retângulo vai ser igual a base vezes altura. A área de um trapézio vai ser igual a base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. E a área de uma circunferência vai ser igual a π multiplicado pelo raio 2 vezes, tá?
Então, gente, quando nós formos trabalhar a área dessas figuras planas, a gente tem que levar em consideração essas fórmulas. Se a gente não coloca a área das figuras planas nessa fórmula, a gente não consegue o resultado esperado, tá? Então, a gente tem que fazer a área das figuras planas através dessas fórmulas aqui, tá? Então, no nosso livro, na página 118, a gente tem a área do quadrado, que é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Lado vezes lado. Retângulo e paralelogramo. A área vai ser igual a base vezes altura. O triângulo, a área vai ser base vezes altura dividido por 2. E o círculo, a área vai ser π multiplicado por raio vezes raio, ou raio elevado à segunda, né? Segunda potência, a dizer, mas elevado a 2, né? Raio multiplicado por raio, raio multiplicado por 2, duas vezes. Então, gente, para encontrar áreas dessas figuras planas, a gente precisa dessas fórmulas. Então, vamos gravar essas fórmulas, tá? Porque quando a gente pede a área de alguma dessas figuras planas, temos que encontrar o resultado através dessas fórmulas geométricas, tá? Então, vejam, como atividade de casa, vocês vão fazer as páginas 118 e 119, apenas, encontrando a área dessas figuras planas, tá? Olha só, atenção! Vale lembrar que a área e o perímetro são dois conceitos utilizados na geometria plana. No entanto, apresentam diferenças, né? O perímetro é apenas a soma dos lados. E a área, a gente viu que não é apenas a soma dos lados, né? A área é o tamanho da superfície da figura. O valor da área será sempre dado em o centímetro, metro ou quilômetro ao quadrado, que significa o quê? Multiplicado por 2, elevado 2 vezes. O perímetro é a soma de todos os lados da figura. O valor do perímetro sempre será dado em centímetro, metro ou quilômetro, sem ser multiplicado por 2, sem ser elevado a 2, certo? Então, gente, como atividade de casa, vocês vão fazer a página 118 e a página 119, tá bom? Então, gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Tenham visto essas formas aqui, né? Essas fórmulas. Então, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para a tia saber. E no mais é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo, tá? E até segunda-feira, se Deus quiser, ter um bom final de semana. Beijos!